Numa aldeia onde as aparências pesavam mais do que a dignidade, uma jovem foi entregue como se não valesse nada, apontada cruelmente por ser gorda demais. Ninguém imaginou que o seu destino mudaria quando caiu nas mãos de um camponês humilde, um homem que não a viu com desprezo, mas com uma ternura que jamais havia conhecido. O que nasceu ali não foi piedade, mas um amor tão puro e profundo que desfez cada ferida que as zombarias e a crueldade haviam marcado em seu coração. Ele a tratou como ninguém jamais a tratou, transformando o que parecia um castigo no início de uma vida que ninguém ousava sonhar. Antes de começar a história, diga-me, de que lugar do mundo você me escuta? Ano de 1732, nos confins empoeirados de Santerra, uma aldeia esquecida no coração de Castela. O sol derramava-se sobre os telhados como um fogo que não dava trégua, e o ar, carregado de poeira e de sussurros maliciosos, anunciava um dia que marcaria a vida de Isabela de Monteverde. Ela tinha 19 anos e uma presença que incomodava muitos. Seu corpo, largo e forte, era visto como um defeito numa época em que as mulheres eram moeda de troca e ornamento de salão. Isabela carregava nos olhos um brilho de dignidade que nem as zombarias, nem os julgamentos haviam conseguido apagar. Mas no fundo escondia um cansaço antigo, como se já tivesse vivido batalhas internas demais para a sua pouca idade. Nesse dia, a casa de pedra dos Monteverde encheu-se de convidados, mas não havia celebração. Era uma negociação disfarçada de vergonha. Seus pais, pressionados por dívidas e pelo honra que diziam perder com uma filha que ninguém queria desposar, haviam tomado uma decisão que parecia irreversível: entregá-la a um camponês pobre dos arredores, alguém que aceitasse carregá-la como se fosse mais um animal de lavoura. O murmúrio das damas, sentadas sob o alpendre, era uma faca invisível que ia direto à pele de Isabela. É gorda demais, dizia uma com meio sorriso, como se o veneno de suas palavras fosse um jogo. Ninguém jamais a quereria, respondia a outra, com aquela crueldade leve que doía mais que os golpes. Isabela respirava fundo, tentando manter ereta a coluna, embora dentro de si algo se quebrasse em silêncio. Suas mãos tremiam, escondidas sob a saia de linho gasto, enquanto o calor do ambiente parecia sufocá-la. Foi então que o viu, Mateu Llorente, o camponês a quem haviam decidido entregá-la. Tinha 33 anos, pele curtida pelo sol, ombros largos e mãos que falavam de jornadas intermináveis no campo. Mas o que mais surpreendia não era a sua rudeza, mas o seu olhar, firme, claro, sem zombaria. Um olhar que parecia atravessar as camadas de humilhação e dor que cobriam Isabela. O silêncio tornou-se pesado quando ele cruzou o umbral da sala. Caminhava devagar, sem pressa, como se soubesse que cada passo arrastava o destino de ambos. Os demais o observavam com desdém, como quem vê um homem rebaixado à miséria. Mas Mateu não se abalava. Seus olhos estavam fixos nela, e essa fixação foi tão intensa que Isabela sentiu por um instante que a vergonha alheia se dissolvia no ar. Isabela, disse ele com uma voz grave, profunda, quase como um eco que ficava vibrando no peito. Não te entregam a mim. Eu te acompanharei, se tu permitires. Houve um murmúrio, uma risada contida, um cruzar de olhares entre as damas que se remexiam incomodadas. Ninguém esperava que aquele camponês falasse com dignidade, e muito menos que colocasse a decisão nas mãos da jovem. Ela o olhou em silêncio, sem saber se era mais uma zombaria ou um gesto sincero. Mas em seus olhos, escuros como a terra molhada depois da chuva, não havia traço de desprezo. Apenas uma promessa muda que dizia: não serás um fardo, serás alguém para mim. Esse instante, breve e carregado de tensão, foi o início de algo que ninguém naquela sala pôde compreender. Enquanto os outros riam ou cochichavam, Isabela sentiu que o ar mudava, como se o destino tivesse torcido ligeiramente o rumo. E assim, em meio à humilhação mais amarga, nasceu o primeiro lampejo do que seria uma história que desmontaria preconceitos e cicatrizes, enfrentando a zombaria com algo que ninguém esperava: ternura. O caminho até a casa de Mateu Llorente não foi um passeio, mas uma marcha pesada,
carregada de olhares invisíveis e lembranças que ardiam como brasas no peito de Isabela. A carroça de madeira rangia sob o peso dos baús com roupas e mantas que sua mãe havia empacotado apressadamente, como se quisesse livrar-se dela com a mesma urgência com que se joga fora algo que atrapalha. O ar cheirava a poeira, a trigo seco e a distância. Cada metro que se afastava da casa dos Monteverde era um lembrete de que não havia retorno. Isabela, de testa erguida mas lábios apertados, não derramou uma lágrima durante o trajeto. Havia aprendido que chorar diante dos outros era oferecer-lhes uma vitória doce demais. Mateu, sentado diante das rédeas, não falou em todo o caminho. Suas mãos, firmes sobre o couro gasto, pareciam as de alguém que sabia manejar silêncios tanto quanto cavalos. De vez em quando a olhava de lado, não com compaixão, mas com um respeito incômodo, como se soubesse que qualquer palavra poderia quebrar um frágil equilíbrio. A casa surgiu no fim da vereda, uma construção humilde de pedra e barro, coberta com telhas avermelhadas gastas pelos invernos, rodeada de hortas irregulares e de um curral onde as galinhas bicavam sem vontade. Não era um palácio, não era lugar de exibição, mas havia naquela simplicidade um ar de refúgio, de sítio onde o essencial sobrevivia enquanto o mundo lá fora se envenenava com vaidade. Quando Isabela desceu da carroça, o chão de terra batida estalou sob seus sapatos. Sentiu de repente a dureza daquela nova vida. Nenhum criado abriria portas para ela, nenhuma criada lhe traria água morna para lavar as mãos. Essa humildade era uma bofetada em tudo o que havia conhecido, mas ao mesmo tempo, também era uma forma de libertação. Mateu pegou um dos baús com um movimento firme, como se o peso não fosse nada. Olhou-a de frente pela primeira vez desde a saída. Aqui nada te falta, mas também nada sobra, disse com voz serena, cravando-lhe os olhos. O que tivermos, partilhamos. Isabela assentiu, embora dentro de si fervesse uma mistura de medo e desconfiança. Compartilhar o quê? A pobreza? As carências? Entraram na casa. O interior estava impregnado de um cheiro de lenha, pão duro e ervas secas penduradas em feixes junto à lareira. A luz entrava em feixes pelas janelas pequenas, desenhando figuras de poeira que flutuavam no ar. O mobiliário era escasso. Uma mesa robusta, 2 cadeiras, uma cama simples de madeira num quarto lateral e um baú velho onde guardava o pouco que possuía. Isabela percorreu com o olhar aquele espaço e sentiu que o coração lhe pesava como pedra. Sua vida, que antes se resumia a suportar zombarias em corredores amplos, agora se limitava a aquelas 4 paredes onde o silêncio podia tornar-se insuportável. Mateu observou sua inquietação e, quebrando seu próprio costume de falar pouco, acrescentou: Não te trouxe aqui como se traz um fardo. Aqui podes respirar sem que ninguém te aponte. Ela o olhou, incrédula, quase com raiva. Respirar? Replicou com um fio de voz que continha mais dor do que mostrava. Não se respira quando te arrancam de tua casa e te entregam como se fosses um objeto inútil. O silêncio que se seguiu foi espesso. A lenha na lareira estalou como se quisesse preencher o vazio de palavras. Mateu não desviou o olhar, não se encolheu, não tentou suavizar nada. Simplesmente a escutou, e esse ato tão simples e tão raro desconcertou Isabela. Não a contradisse, não a consolou, não lhe prometeu um futuro brilhante, nem lhe pintou mentiras. Apenas a deixou falar, e essa liberdade de ser ouvida sem zombaria nem julgamento foi a primeira lufada de ar fresco que ela havia sentido em anos. Ao cair da tarde, o céu tingiu-se de vermelho escuro e a aldeia mergulhou num silêncio rompido apenas por grilos e latidos distantes. Isabela, sentada junto à mesa, mal havia provado o pão duro e a sopa que Mateu colocara diante dela. Ele, ao seu lado, comia sem pressa, cada bocado acompanhado de uma calma que contrastava com a tormenta que ela carregava dentro. Antes de se levantar, ele murmurou, sem olhá-la diretamente: O que o mundo chama de defeito, eu vejo como força. Um dia entenderás. Isabela ficou imóvel, com o pão entre as mãos, tremendo levemente. Não sabia se odiá-lo por sua serenidade, se desconfiar daquela frase que parecia impossível,
ou se, no fundo, seu coração começava a se quebrar diante de uma ternura que jamais havia esperado. O amanhecer em Santerra era diferente de tudo o que Isabela conhecia. Não havia criadas que abrissem as janelas para deixar a luz entrar, nem bandejas de pão quente trazidas em silêncio. O primeiro som que a despertou foi o canto áspero de um galo e o frio que se infiltrava pelas frestas de madeira. Levantou-se devagar, abraçando a si mesma, como se quisesse proteger-se do dia que apenas nascia. Na mesa da cozinha, Mateus já estava de pé, cortando lenha no pátio. O som seco do machado contra o tronco repetia-se com uma cadência que impunha respeito. Seus movimentos eram precisos, quase rituais, e cada golpe levantava lascas que brilhavam ao sol nascente. Isabela o observou da porta, com uma mistura de estranheza e certa admiração silenciosa. Não estava acostumada a ver um homem em plena labuta cotidiana. Na casa de seus pais, os homens falavam de negócios, de terras, de heranças. Ali, em vez disso, havia um homem que usava as mãos para sustentar sua vida. Ele a viu, mas não se deteve. O fogo não se acende sozinho, disse sem olhá-la, deixando que sua voz se misturasse ao estalar da madeira. E aqui não há ninguém que o acenda por nós. Ela sentiu a pontada de suas palavras, não como reproche, mas como realidade. Entrou novamente, pegou uma das panelas de barro e começou a tatear desajeitadamente entre as ervas secas penduradas na cozinha. Nunca havia preparado uma refeição por si mesma. Seus dedos moviam-se inseguros, como se segurassem objetos proibidos. Quando Mateu entrou, deixou a lenha junto à lareira e a observou em silêncio. Seu olhar não era duro, mas sim escrutinador. Aproximou-se, pegou as ervas de suas mãos e as colocou sobre a mesa com suavidade. Não se trata de fazer perfeito. Trata-se de tentar. Isabela o olhou com uma faísca de orgulho ferido. Achas que não consigo? Replicou, com o tom de alguém que viveu sempre na defensiva. Mateus sorriu de leve, aquele sorriso sutil que não humilha nem se impõe. Acho que nunca te deixaram aprender. E isso é diferente. Suas palavras ficaram suspensas no ar, e por um instante, ela sentiu que camadas de resistência que carregava há anos começavam a se desfazer. Ninguém jamais dissera isso. Sempre ouvira o contrário, que não era suficiente, que não se encaixava, que seu corpo era um obstáculo. Nunca que lhe faltaram oportunidades, nunca que o problema não era ela, mas o que lhe haviam negado. O dia transcorreu com pequenas batalhas. Isabela tentou amassar pão e terminou com farinha nas roupas e nos cabelos. Tentou carregar água do poço e seus braços tremeram pelo esforço. Cada tropeço era uma nova desculpa para que a lembrança das risadas cruéis em sua antiga casa regressasse. Mas Mateu nunca zombou. Simplesmente a observava, corrigia um gesto, mostrava-lhe como colocar o peso nos ombros, como dobrar os joelhos para carregar melhor. E nessa humildade de aprender o básico, Isabela começou a descobrir uma estranha sensação de liberdade. Ninguém a comparava com outras mulheres. Ninguém a media pela régua de um ideal impossível. Só estava ela, seu corpo e a terra que a recebia tal como era. Ao cair da tarde, enquanto o céu se incendiava em tons alaranjados, Mateu reparava uma porta do curral. Isabela, sentada numa pedra próxima, o observava sem que ele soubesse. Seus movimentos, fortes mas tranquilos, tinham uma beleza que nunca antes havia percebido num homem. Não era o porte elegante, nem as roupas finas que a atraíam, mas aquela firmeza silenciosa, aquela maneira de estar presente sem se impor. De repente, ele levantou o olhar e a surpreendeu observando-o. Seus olhos se encontraram e algo invisível aconteceu. Um cruzar de energia, um roçar sem contato. Isabela desviou o olhar imediatamente, sentindo o calor subir-lhe ao rosto. "O que olhas?" perguntou ele, com uma voz que não era de reproche, mas de curiosidade genuína. Ela hesitou, engoliu em seco e respondeu num murmúrio quase inaudível: "Olho. Como vives?" Mateu largou a ferramenta ao lado, limpou as mãos no pantalão e caminhou até ela. Sua sombra a cobriu por um instante e o ar tornou-se denso. Inclinou-se levemente, sem tocá-la, mas o suficiente para que sua proximidade a envolvesse.
E tu, percebes que também comes a viver? Isabela não respondeu. Seu peito agitava-se, suas mãos buscavam um lugar onde se segurar. Ninguém jamais lhe havia falado daquela forma. Ninguém a tinha visto como alguém que podia começar algo. O silêncio entre os dois tornou-se uma fronteira fina, um terreno onde qualquer palavra podia mudar tudo. Mas antes que algo mais acontecesse, um ruído no curral interrompeu a tensão. As galinhas agitavam-se, e Mateu afastou-se naturalmente para atendê-las. Isabela ficou ali, tremendo por dentro, com a sensação de que algo profundo começava a mover-se em seu interior, embora ainda não tivesse nome. O terceiro domingo desde que Isabela havia chegado à casa de Mateu Llorente, o amanhecer trouxe consigo um som que a sacudiu por dentro. Os sinos da igreja de Santerra repicavam insistentemente, e as vozes do povo multiplicavam-se à distância como um rio que crescia sem freio. Era dia de mercado, o único momento em que a aldeia se transformava num fervilhar de cheiros, cores e cochichos. Mateu apareceu na cozinha com a jaqueta de linho gasta sobre os ombros e um saco vazio na mão. Hoje vamos ao mercado, disse com tom seco, como quem anuncia algo inevitável. Isabela levantou o olhar da mesa, onde ainda segurava um pedaço de pão duro que mal havia provado. Sentiu um nó no estômago. Sabia o que significava mostrar-se em público. Os olhares, as risadas disfarçadas de tosse, os cochichos em voz baixa, como se as pessoas acreditassem que não eram ouvidas. Não, sussurrou, com os dedos crispados sobre a crosta do pão. Não quero sair. Mateu deixou o saco sobre a mesa e se aproximou. Não se impôs, mas também não recuou. Sua voz foi firme, como sempre, mas não fria. O mundo não se cala porque você se esconda. Se deixar que eles decidam quem você é, então lhes entrega a sua vida inteira. Isabela o olhou, com os olhos brilhando de medo e de raiva contida. E o que você quer que eu faça? Perguntou com um tom que soou mais a súplica do que a desafio. Que me deixe ser olhada como um animal de feira? Mateu sustentou o olhar, sem piscar. Quero que caminhes ao meu lado. Só isso. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o estalar do fogo na lareira pareceu deter-se. Finalmente, Isabela se levantou. Suas mãos tremiam ao alisar o vestido simples que havia escolhido na noite anterior, um dos poucos que tinha podido levar da casa de seus pais. O tecido ficava justo em algumas partes, e esse detalhe era suficiente para que sua mente se enchesse dos fantasmas das zombarias passadas. O caminho até a praça foi mais curto do que esperava. A cada passo, Isabela sentia o coração golpear-lhe as costelas como se quisesse escapar de seu peito. O murmúrio do povo crescia, misturado com o aroma de pão recém-assado, queijos curados e carne salgada. As vozes entrelaçavam-se numa sinfonia caótica, mas o que ela escutava, acima de tudo, eram os silêncios carregados de julgamento que se criavam à sua passagem. Ao chegar à praça, a cena se abriu como um palco, mulheres com cestos cheios de verduras frescas, crianças correndo entre barracas, anciãos conversando com bengalas na mão. E no meio de tudo, aqueles olhares, alguns rápidos, outros descarados, uns com zombaria aberta, outros com pena disfarçada de compaixão. Olha só, sussurrou uma mulher com um lenço azul na cabeça, alto o suficiente para que Isabela a escutasse. A filha dos Monteverde, entregue como se fosse um saco de trigo. Dizem que nenhum homem a quis, acrescentou outra, escondendo um sorriso atrás das mãos. O rosto de Isabela ardia, o ar tornava-se espesso, difícil de respirar. Cada palavra era uma adaga que se cravava nas velhas feridas, reabrindo-as com crueldade. Mateu, que caminhava a seu lado, parou de repente, deixou o saco no chão e cravou o olhar nas mulheres. Não levantou a voz, não precisou gritar. Seu tom foi baixo, firme e ressoou mais forte que qualquer sino. Se não tem pão para vender, não gastem saliva com veneno. As mulheres ficaram imóveis, surpresas. Uma delas tentou responder com ironia, mas a intensidade nos olhos de Mateu foi suficiente para silenciá-la. Na praça, alguns homens começaram a rir nervosos, e outros desviaram o olhar, incapazes de sustentar aquela cena. Isabela o olhou.
incrédula. Ninguém jamais havia saído em sua defesa daquela maneira. Sempre tinha tido que carregar sozinha os comentários, os gestos, as zombarias disfarçadas de educação. Mas ali, no meio da praça, um camponês que não devia nada a ninguém tinha se levantado diante do julgamento de todo o povo. Ele pegou novamente o saco e continuou caminhando como se nada tivesse acontecido. Não lhe ofereceu palavras doces, nem disse que tudo estava bem. Apenas seguiu adiante, com a mesma calma de sempre. E, no entanto, aquele gesto silencioso foi mais poderoso que qualquer promessa. Enquanto o seguia, com as pernas ainda trêmulas, Isabela deu-se conta de algo. Pela primeira vez em sua vida, alguém havia decidido vê-la não como um motivo de zombaria, mas como alguém digna de respeito. O resto do mercado transcorreu entre compras simples, pão, sal, um pedaço de queijo, mas para ela, cada minuto foi diferente. O peso dos olhares seguia ali, mas tinha mudado de forma. Já não caíam sobre uma jovem indefesa, mas sobre uma mulher que caminhava ao lado de um homem disposto a enfrentá-los. Ao regressar para casa, quando deixaram as provisões sobre a mesa, Isabela permaneceu em silêncio. Quis agradecer, mas as palavras se afogavam em sua garganta. Mateu, ao notar sua inquietude, simplesmente inclinou-se sobre o saco e disse com serenidade: "O respeito não se pede, se constrói. Passo a passo." A vida na casa de pedra de Santerra começou a se firmar como uma rotina estranha para Isabela. No início, cada dia era um desafio. Aprender a acender o fogo sem se queimar, carregar água do poço até que os braços doessem, preparar pão com mãos que nunca haviam amassado. Mas pouco a pouco, o corpo começou a lembrar gestos que jamais havia praticado, e esse esforço físico, embora duro, tornou-se uma espécie de libertação. Ainda assim, as noites eram o lugar onde os fantasmas regressavam. Quando a casa ficava em silêncio, quando a lenha se consumia na lareira e Mateu descansava no quarto ao lado, Isabela se revirava na cama pensando nas vozes que a tinham marcado desde menina. Lembrava-se do eco de sua mãe diante do espelho, apertando-lhe o espartilho com força. "Não respires tanto, Isabela. Assim parecerás menos gorda." As palavras doíam mais que a pressão nas costelas. Lembrava-se das festas em que as outras jovens giravam com vestidos leves, enquanto ela ficava num canto, fingindo que não se importava, escondendo no peito a raiva de sentir-se invisível e, ao mesmo tempo, visível demais. E, sobretudo, lembrava-se daquele dia em que escutou seu pai falar com um comerciante de terras. "Ninguém quererá casar-se com ela", dizia, acreditando que a filha não o escutava. "Seu peso é uma desgraça para a família." Essas frases, embora ditas ao ar, haviam se cravado em sua pele como marcas invisíveis que agora, mesmo longe daquela casa, continuavam ardendo. Mateu intuía isso. Nunca perguntava diretamente, mas observava. Via-o em como ela baixava o olhar quando passavam perto de outros no povoado, ou em como encolhia os ombros quando alguém se aproximava demais. Sabia que havia feridas que não se curavam com pão e sopa. Uma tarde, enquanto recolhiam lenha no bosque próximo, Mateu a viu deter-se. Estava imóvel, com os ramos nos braços, mas o olhar perdido entre as árvores. O vento brincava com seus cabelos soltos, e por um instante parecia uma estátua de melancolia. "Em que pensas?" perguntou ele, rompendo o silêncio com uma voz baixa. Isabela hesitou, mordeu o lábio, como se soltar o que carregava dentro fosse um risco grande demais. "Penso no que diziam de mim", confessou finalmente, com um fio de voz, "que era um estorvo, que ninguém poderia olhar para mim sem sentir vergonha." Mateu deixou os ramos no chão e aproximou-se devagar. Não a tocou, não invadiu seu espaço, apenas se colocou diante dela, para que seus olhos não pudessem escapar. "E você?" perguntou com calma. "O que pensa de si mesma?" A pergunta caiu como um golpe. Isabela sentiu que a garganta se fechava. Nunca ninguém lhe havia feito essa pergunta. Sempre eram julgamentos, comparações, zombarias. Nunca alguém que quisesse saber o que ela pensava de si mesma. As lágrimas acumularam-se em seus olhos. Não queria chorar. Não queria mostrar-se frágil. Mas a emoção foi mais forte. "Penso que..."
Talvez eles tenham razão, sussurrou tremendo. Mateu respirou fundo. Suas mãos, ásperas e firmes, levantaram-se lentamente e, com um gesto quase reverente, afastou uma mecha de cabelo que caía sobre seu rosto. Então escute bem, Isabela, disse, com uma voz tão grave que parecia gravar-se no ar. O erro não está em teu corpo, o erro está no olhar de quem não sabe ver. Ela o olhou, surpresa. Tinha ouvido palavras bonitas em sua vida, promessas vazias de jovens que depois a evitavam em público. Mas aquilo não era elogio. Era uma verdade dita com a força de alguém que não buscava convencer, mas afirmar o evidente. O coração de Isabela deu um salto. Não respondeu, mas dentro dela algo se quebrou e algo novo começou a nascer. Não era amor ainda. Era confiança. Era o início de um terreno desconhecido, mas fértil. Essa noite, enquanto serviam o jantar, Isabela surpreendeu-se rindo suavemente quando Mateu tentou acender a lamparina e acabou derramando óleo sobre a mesa. O som de sua risada encheu a casa, um som que ela mesma não se lembrava de ter emitido há muito tempo. Mateu a olhou, com um leve sorriso no rosto. Não disse nada, mas em seus olhos brilhava uma satisfação silenciosa. Havia conseguido o que ninguém mais havia feito antes: arrancar uma risada de uma mulher que havia vivido sob o peso das humilhações. O jantar transcorreu em calma, e quando a noite cobriu a aldeia com seu manto escuro, Isabela recostou-se em sua cama com uma nova certeza no peito. Pela primeira vez em sua vida, alguém a via como mais do que um corpo julgado. A via como uma pessoa completa. E embora ainda não se atrevesse a acreditar totalmente, essa certeza era o início de uma mudança que transformaria tudo. Os dias seguintes pareciam fluir com uma calma enganosa. A rotina na casa de Mateu oferecia a Isabela um refúgio: preparar o pão, organizar as ervas, aprender a fiar lã com mãos que no início eram desajeitadas, mas iam encontrando seu próprio ritmo. No entanto, fora daquelas quatro paredes, o mundo continuava cruel. O rumor de sua entrega não tardou em percorrer cada canto de Santerra, e nos povoados pequenos, as línguas eram mais rápidas que os cavalos. O que havia começado como um murmúrio na praça converteu-se num relato que cada pessoa adornava segundo o próprio veneno. Dizem que a própria mãe a deu como se fosse um móvel velho. Mateu aceitou porque ninguém mais o faria. E claro, quem mais iria querer algo assim? Ela, gorda demais, desajeitada demais, demais em tudo. Essas palavras voavam, invisíveis, e chegavam aos ouvidos de Isabela como espinhos que se cravavam em sua pele. Uma manhã, Mateu a levou com ele ao moinho do povoado. Precisavam de farinha, e embora ele soubesse o que isso significava, a exposição, os olhares, decidiu que não era momento de seguir escondendo-se. Isabela, com um vestido simples cor de creme, caminhava com o olhar fixo no chão, os dedos enredados na barra da saia, tentando tornar invisível um corpo que sempre fora motivo de julgamento. No moinho, o ar estava carregado de pó branco que se colava à pele. Os homens esperavam com sacos de trigo às costas e as mulheres cochichavam entre risadas contidas. Assim que cruzaram a porta, os olhares se cravaram nela como flechas. Lá vem ela, sussurrou uma jovem de lábios pintados, disfarçando o riso atrás da mão. O camponês e seu prêmio, acrescentou outra, provocando gargalhadas baixas. Isabela sentiu o calor subir-lhe ao rosto. A humilhação não era nova, mas cada vez doía de forma diferente. Deu um passo atrás, como se quisesse desaparecer. Mas nesse instante, Mateu, que carregava um saco no ombro, girou a cabeça e a observou. Seus olhos, firmes e seguros, pareciam dizer-lhe sem palavras: não abaixe a cabeça. Ela respirou fundo, não recuou. Caminhou ao lado dele até o balcão do moinho. O moleiro, um homem corpulento e de voz rouca, os atendeu com um sorriso forçado. Farinha para dois? Perguntou com um brilho zombeteiro nos olhos. Mateu não respondeu ao sarcasmo. Apenas apoiou o saco com um golpe seco sobre a mesa. Farinha para quem trabalha e come, como todos aqui. O silêncio se estendeu por alguns segundos. Os murmúrios se apagaram. Ninguém esperava que um camponês respondesse assim,
com a serenidade de quem não precisa levantar a voz para ser escutado. Isabela o olhou de lado. Esse gesto, essa simples resposta, era como uma muralha contra a crueldade dos outros. Ela sempre havia vivido na defensiva, carregando as humilhações em silêncio, acostumada a que ninguém intervisse. Mas ali, Mateu não apenas estava ao seu lado, estava erguido diante do mundo inteiro. Quando saíram do moinho, o ar frio da manhã lhes golpeou o rosto. Isabela ainda sentia o tremor nas pernas, mas também um estranho alívio no peito. Deteve-se no caminho e o olhou. "Por que faz isso?" perguntou em voz baixa, como quem teme a resposta. "Por que me defendes?" Mateu ajeitou o saco no ombro e a observou com aquela calma que a desarmava. "Porque ninguém merece ser tratado como um resto, e menos ainda você." Isabela baixou o olhar, com o coração batendo num ritmo descompassado. Aquela frase não era um elogio vazio. Era uma verdade dita com a força de um homem que falava pouco, mas que, quando falava, não deixava espaço para dúvida. Durante o caminho de volta, as palavras dele seguiam ressoando em sua mente. E embora o povo inteiro parecesse empenhado em lembrá-la de que era gorda demais, naquele instante sentiu, pela primeira vez, que talvez o problema não estivesse nela, mas na crueldade dos outros. Nessa tarde, já em casa, enquanto amassavam pão juntos, as mãos de ambos se roçaram sem querer. Foi um contato breve, insignificante para qualquer um, mas no silêncio daquela cozinha, o toque pareceu um incêndio. Isabela afastou as mãos com rapidez, mas suas faces já ardiam. Mateu, em troca, continuou amassando sem dizer palavra, embora a leve curva em seus lábios o delatasse. Nessa noite, em sua cama, Isabela não pôde dormir. Fechava os olhos e voltava a ouvir sua voz no moinho, firme, protegendo-a sem precisar gritar. Voltava a sentir o calor daquele toque acidental, como se o destino brincasse com eles, e deu-se conta de algo que a assustou tanto quanto a encheu de esperança. Já não temia tanto o desprezo do povo. O que temia agora era o que começava a sentir por aquele homem. Isabela já levava semanas adaptando-se à vida com Mateu. Os dias tinham se enchido de silêncios compartilhados, de gestos simples que começavam a ter um peso enorme. No entanto, seu corpo, aquele corpo tantas vezes apontado, zombado, desprezado, não estava acostumado ao esforço constante, e numa manhã, ao despertar, sentiu que não podia mover-se. O ar queimava-lhe na garganta e uma febre ardente percorria-lhe as veias. Tentou erguer-se, mas o mundo girou ao seu redor como se desfizesse. O suor encharcava-lhe a testa e cada respiração era uma luta. Mateu, que já havia saído ao pátio para rachar lenha, escutou-a tossir com uma força que parecia arrancar-lhe a alma. Entrou de imediato e, ao vê-la naquele estado, deixou cair o machado no chão. Seu rosto, normalmente sereno, contraiu-se numa expressão de preocupação que nunca antes havia mostrado. "Isabela", sussurrou, aproximando-se e colocando a mão em sua testa ardente. Ela tentou falar, mas mal conseguiu pronunciar um fio de voz. "Estou bem, é só cansaço." Mateu não a escutou. Cobriu-a com mantas, acendeu a lareira e correu até a despensa, tirando ervas secas que havia guardado da última colheita. Preparou uma infusão, desajeitado, mas apressado, como se em cada movimento estivesse em jogo algo mais que a sua própria calma. Durante dias, Isabela debateu-se entre a febre e a fraqueza. Mal conseguia abrir os olhos, e quando o fazia, a primeira coisa que via era o rosto de Mateu, inclinado sobre ela, limpando-lhe o suor com um pano úmido, sustentando-lhe a cabeça para que bebesse um gole de água, vigiando sua respiração nas longas noites. O povoado, como sempre, não tardou em murmurar. Alguns diziam que aquela doença era castigo divino por sua desgraça de corpo. Outros asseguravam que não sobreviveria, que um camponês como Mateu não teria meios de cuidar dela. Mas ele não os escutava. Não dormia, mal comia, e cada segundo dedicava a estar ao lado dela. Suas mãos, feitas para a dureza do campo, transformaram-se em mãos de cuidado, suaves, firmes, pacientes. Numa noite, quando a febre atingiu o ponto mais alto,
Isabela abriu os olhos em meio à penumbra. A lareira lançava sombras vacilantes sobre as paredes, e ali estava ele, sentado a seu lado, com a cabeça inclinada, lutando contra o sono. Ela o observou, com a mente turva pela dor, mas com uma clareza estranha no coração. Nunca ninguém a havia cuidado assim. Nunca ninguém havia estado disposto a velar sua fragilidade. Sempre fora a gorda, o estorvo, a que sobrava. Mas naquele momento, envolta em suor e debilidade, descobria algo que nunca antes havia sentido, que era valiosa para alguém. Mateu, murmurou com um fio de voz. Ele levantou a cabeça de imediato, tomando sua mão entre as dele. Aqui estou, respondeu com a voz firme, mas carregada de emoção contida. Isabela tentou sorrir, ainda que seus lábios mal se curvassem. Ninguém jamais me cuidou assim. Mateu apertou suavemente sua mão, e em seu olhar brilhou uma intensidade que não necessitava de palavras. Porque ninguém soube ver-te como eu te vejo. O silêncio encheu-se com o crepitar da lenha. Ela fechou os olhos, não por cansaço, mas para reter aquelas palavras no mais fundo de seu ser. Os dias passaram. A febre começou a baixar pouco a pouco, e a força voltou lentamente a seu corpo. Cada vez que Isabela conseguia dar um passo a mais, cada vez que podia segurar uma colher por si mesma, Mateu estava ali, observando-a como se cada pequeno feito fosse um milagre. E nesse processo, o vínculo entre ambos mudou de forma. O que antes era desconfiança, silêncio ou simples convivência, transformou-se em algo mais profundo, uma ternura silenciosa, um respeito que crescia em cada olhar, uma cumplicidade que não necessitava palavras. Numa tarde, quando enfim pôde sair ao pátio e sentir o ar frio na pele, Isabela ergueu os olhos para o céu acinzentado. Respirou fundo e sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, seu corpo, esse corpo tantas vezes insultado, não era uma condenação, mas uma casa que havia resistido. Mateu, de pé ao seu lado, não disse nada. Apenas cobriu-lhe os ombros com sua jaqueta e ficou ali, em silêncio, compartilhando com ela aquele instante de renascimento. E no mais profundo de seu peito, Isabela compreendeu que o verdadeiro amor não se mostrava nos banquetes nem nas palavras bonitas, mas nas noites de febre, nas mãos que não largavam, na presença que não abandonava. A recuperação de Isabela foi lenta, mas cada dia significava um passo a mais rumo a uma vida diferente. O inverno começava a recuar e a aldeia de Santerra voltava a respirar, com os campos umedecidos preparando-se para receber a sementeira. A casa de Mateu enchia-se de um ar novo, não de luxo nem de abundância, mas de cumplicidade. A rotina já não era um fardo, mas um espaço de pequenas descobertas. Isabela havia aprendido a acender o forno sem ajuda, a amassar pão até que a massa se deixasse moldar sob suas mãos fortes, a carregar água do poço sem deter-se no meio do caminho. E ainda que ainda se sentisse desajeitada, o que antes era motivo de vergonha, agora transformava-se em motivo de orgulho. Mateu a observava em silêncio. Não a enchia de elogios exagerados, nem necessitava grandes discursos. Às vezes bastava aquele olhar fixo, firme, que lhe dizia sem palavras: estás conseguindo mais do que pensas. Mas enquanto dentro da casa tudo mudava, fora dela a hostilidade crescia. O povoado nunca havia sido compassivo, e menos ainda com alguém como ela. Os murmúrios transformaram-se em frases diretas, ditas sem pudor, como se sua simples presença fosse um espetáculo para entreter os demais. Num meio-dia, enquanto ambos levavam cestos com verduras à praça, um grupo de homens riu descaradamente ao vê-la. Um deles, um comerciante de vinho de olhar zombeteiro, inclinou-se para Mateu com um gesto sarcástico. Tem sorte, camponês. Com uma mulher assim não precisarás te preocupar que te a roubem. Ninguém a olharia duas vezes. As gargalhadas estouraram, e o ar encheu-se desse veneno que Isabela tão bem conhecia. Durante um instante, sentiu o velho impulso de encolher-se, de baixar a cabeça, de desaparecer. Mas desta vez, algo em seu interior se quebrou de forma diferente. Talvez tenha sido a lembrança daquelas noites em que Mateu velou sua febre,
Ou a paciência com que lhe ensinou a carregar um saco sem se machucar. Talvez tenha sido o simples fato de saber que já não estava sozinha. Deixou o cesto no chão e deu um passo à frente. A praça ficou em silêncio, surpresa. Ninguém esperava que ela falasse. "E você?", perguntou com voz clara, cravando os olhos no comerciante. "O que sabe de mim para falar com tanta leveza? O que conhece de minhas mãos, de meu esforço, de minha vida?" O homem titubeou, não preparado para uma resposta. As risadas apagaram-se pouco a pouco. As pessoas viravam-se, algumas com incômodo, outras com curiosidade. Isabela respirou fundo e prosseguiu, com um tremor na voz que não era de medo, mas de força contida durante anos. "Talvez meu corpo não caiba em tua ideia de beleza. Talvez nunca me vejas com desejo, mas não sou menos mulher por isso. Não sou menos digna. E se o único que tens para oferecer ao mundo são zombarias, então és tu quem deveria baixar a cabeça." Um murmúrio percorreu a praça. A valentia daquela jovem, tantas vezes ridicularizada, era como uma bofetada inesperada contra o costume de calar e suportar. Mateu, a seu lado, a observava com uma mistura de surpresa e orgulho silencioso. Nunca a havia visto tão ereta, tão firme, tão dona de si mesma. Não interveio, não precisava fazê-lo. Esse era o momento dela, e ele sabia que devia deixá-la brilhar. O comerciante, vermelho de ira e vergonha, murmurou algo ininteligível e afastou-se entre a multidão. As risadas não voltaram. E embora ainda houvesse olhares de julgamento, também havia outros novos. Olhares de respeito, de incômodo diante da própria crueldade, de reconhecimento para uma mulher que havia decidido erguer a voz. De volta à casa, Isabela caminhava em silêncio, com o coração batendo como um tambor. Suas mãos ainda tremiam, mas em seu peito havia uma paz que nunca havia conhecido. Não devia ter dito nada, sussurrou, quase arrependida. Mateu deteve-se e olhou-a com aquela firmeza que sempre o caracterizava. "Não, tinhas que dizer, porque já não és a mulher que baixa a cabeça." As lágrimas acumularam-se nos olhos de Isabela, mas desta vez não eram de dor. Eram de alívio, de ter descoberto que sua voz existia, que podia defender-se, que não estava condenada a viver sob a sombra dos julgamentos alheios. Nessa noite, enquanto o fogo crepitava na lareira, permitiu-se sorrir em silêncio. Havia falado, havia enfrentado, havia resistido. E nesse ato, não apenas se defendeu a si mesma, também rompeu a corrente de humilhações que a havia aprisionado durante toda a vida. Mateu a observava da mesa, com uma taça de vinho na mão. Não disse nada, mas em seus olhos brilhava uma certeza. O que acabava de presenciar era mais valioso que qualquer riqueza. Havia visto nascer a verdadeira Isabela. A voz de Isabela na praça havia corrido como pólvora por Santerra. As pessoas não falavam de outra coisa. A moça gorda demais, que havia ousado enfrentar um comerciante com mais poder que respeito. Alguns contavam com desprezo, outros com surpresa, e uns poucos com admiração. O certo é que, em questão de dias, Isabela já não era apenas objeto de zombaria. Agora também era tema de conversa, e essa notícia, inevitavelmente, chegou aos ouvidos dos Monteverde, sua família. Foi numa tarde cinzenta, quando a carroça com o brasão familiar deteve-se diante da humilde casa de Mateu. O som dos cavalos rompeu a calma do campo, e a poeira levantada pelas rodas anunciou que o passado de Isabela vinha reclamar o que acreditava ser seu. Ela, que estava no pátio pendurando roupas úmidas, ficou imóvel ao reconhecer as insígnias douradas na madeira. Um arrepio percorreu-lhe as costas. As lembranças regressaram de golpe. Os corredores frios da casa senhorial, as risadas abafadas atrás de leques, a voz de sua mãe repetindo: "Ninguém quererá uma como você." Mateu saiu da horta, com o rosto sério e a camisa arregaçada. Não perguntou nada, mas em seu olhar adivinhava-se um aviso silencioso. "Não estás sozinha." Da carroça desceram seu pai e sua mãe, vestidos com suas melhores roupas, como se a riqueza que mostravam pudesse ocultar a vergonha que os devorava por dentro. O senhor Monteverde olhou-a de cima a baixo com gesto endurecido, enquanto sua mãe evitava seus olhos,
fingindo interesse pelas galinhas do curral. Isabela, começou seu pai, com aquela voz que tantas vezes havia usado para ditar ordens, viemos levar-te de volta. O silêncio caiu como um martelo. Ela sentiu um vazio no estômago, mas não recuou. Levar-me? Perguntou com um fio de voz, ainda que sua coluna permanecesse ereta. Sim, interveio sua mãe, enfim erguendo o olhar, com um sorriso forçado. Tuas palavras na praça chegaram até nós. Dizem que mostraste caráter, e isso pode servir. Recebemos uma oferta de casamento de um comerciante de Toledo. Não é nobreza, mas devolverá algo de dignidade ao sobrenome. Isabela ficou gelada. Sua mãe falava dela como se fosse uma mercadoria que, depois de ter ficado no depósito acumulando pó, agora podia vender-se a um preço melhor. Mateu apertou os punhos, mas não disse nada ainda. Seus olhos permaneciam fixos em Isabela, esperando, confiando em que fosse ela quem falasse. A jovem respirou fundo. Todo o seu corpo tremia, mas desta vez não era de medo, era de raiva contida durante anos. Dignidade para quem? Perguntou com voz trêmula, mas firme. Para vocês, que me escondiam nas festas. Para vocês, que me chamavam de estorvo. Para vocês, que me entregaram como se eu fosse uma vaca no mercado. Seu pai franziu o senho. Mede tuas palavras, Isabela. Nós somos teu sangue. Ela olhou-o diretamente, sem baixar os olhos. E vocês foram minha primeira ferida. O silêncio tornou-se insuportável. Sua mãe tentou suavizar a tensão, com um suspiro exagerado. Não sejas dramática, filha. Pensa no futuro. O que podes ter aqui, com um camponês pobre? Um telhado de barro, galinhas e nada mais. Com o comerciante terias vestidos, joias, criados. Voltarias à vida que mereces. Isabela apertou os lábios. Durante um segundo, as imagens daquela vida regressaram. Os salões brilhantes, a música, as mesas fartas. Mas junto a essas imagens, também voltou a sensação de ser invisível e humilhada, de viver aprisionada num corpo julgado. Voltou a lembrança do espartilho apertado até deixá-la sem ar, das lágrimas escondidas em almofadas de seda, dos cochichos que se cravavam como espinhos. Então girou a cabeça para Mateu. Estava ali, quieto, sem pressioná-la, sem tentar influir. Mas em seus olhos havia uma verdade que dizia tudo. Escolhe tu, ninguém mais. Isabela sentiu que o coração lhe explodia no peito. Voltou a olhar para seus pais e, com um tremor na voz que se foi transformando em força, pronunciou: prefiro um teto de barro onde me respeitem, que um palácio onde me desprezem. As palavras ressoaram como um trovão. Sua mãe ficou boquiaberta. Seu pai, vermelho de fúria, deu um passo à frente. Não entendes o que dizes, menina. Estás destruindo tua única oportunidade. Ela o interrompeu, erguendo a voz mais do que jamais havia ousado em sua vida. Não. Estou escolhendo pela primeira vez. O silêncio voltou a cair. Os Monteverde olharam-se entre si, incapazes de compreender como aquela filha, a que sempre haviam considerado fraca, tinha encontrado voz própria. Finalmente, com gestos de indignação, subiram de novo à carroça. Aí você que saiba, cuspiu seu pai antes de partir. Não volte a nos procurar quando descobrir o que perdeu. O som dos cavalos afastando-se confundiu-se com as batidas no peito de Isabela. Quando a poeira assentou, ela deixou-se cair numa das cadeiras do pátio. As lágrimas brotaram, mas não eram de tristeza. Eram de alívio, de orgulho, de libertação. Mateu aproximou-se e inclinou-se diante dela. Não tentou consolá-la com palavras vazias. Apenas apoiou sua mão áspera sobre a dela, e nesse gesto estava toda a certeza de que ela precisava. Não havia perdido nada. Havia ganhado tudo. Nessa noite, enquanto se deitava na cama, Isabela lembrou-se de cada palavra que havia pronunciado, de cada olhar que havia sustentado. E pela primeira vez, não sentiu culpa, nem medo, nem dúvida. Sentiu que havia rompido as correntes de uma vida inteira. Já não era a filha humilhada. Não era a mulher entregue como mercadoria. Era Isabela. E sua voz já não se calaria jamais. A visita dos Monteverde deixou cicatrizes invisíveis na vida de Isabela. Embora tivessem partido com a arrogância intacta,
O eco de suas palavras ficou flutuando no ar. Os boatos em Santerra cresceram ainda mais. Agora as pessoas já não murmuravam apenas sobre seu corpo, mas sobre sua decisão. Rejeitou um comerciante de Toledo. Conseguem imaginar? E para ficar com um camponês, essa mulher não sabe o que quer. Ou pior, acha que merece mais do que realmente é. Isabela escutava essas frases cada vez que ia ao mercado, cada vez que atravessava a praça, cada vez que alguma criança, repetindo as palavras dos pais, ousava rir-se de seu tamanho. Era como se o povoado inteiro precisasse lembrá-la de que, embora tivesse encontrado dignidade em sua própria voz, eles não estavam dispostos a reconhecê-la como igual. Mas dentro da casa de pedra, a história era outra. A vida com Mateu havia se transformado. Os silêncios já não eram pesados, mas cômodos. As tarefas compartilhadas deixavam espaço para conversas breves, mas carregadas de significado. Cada gesto era um lembrete de que não estavam sozinhos nessa luta contra o mundo. Numa tarde de primavera, quando as amendoeiras começavam a cobrir-se de flores, Mateu apareceu com algo inesperado. Um pequeno espelho, de moldura de madeira, que havia conseguido trocando várias horas de trabalho com um carpinteiro. Colocou-o sobre a mesa e o empurrou suavemente em direção a ela. É para você. Isabela olhou-o com estranheza. Sempre havia odiado os espelhos. Desde menina, cada reflexo lhe recordava o que os outros desprezavam. Evitava olhar-se porque cada olhar próprio era um lembrete do julgamento alheio. Não preciso disso, disse, desviando o olhar. Mateu sentou-se diante dela. Não discutiu, não a forçou. Apenas falou com aquela calma que a desarmava. Você precisa mais do que ninguém, porque não é o espelho que dói, é o que lhe ensinaram a ver nele. Ela engoliu em seco. Durante um longo silêncio, o espelho permaneceu sobre a mesa, refletindo apenas a luz do fogo. Finalmente, com mãos trêmulas, Isabela o tomou. Aproximou-o devagar e, ao olhar-se, sentiu que o coração batia-lhe com força. Lá estava ela, o rosto arredondado, a pele marcada pela febre passada, os olhos escuros carregados de história. O reflexo devolvia tudo o que havia aprendido a odiar. Vê? Sussurrou com amargura. Isto é o que todos criticam. Isto é o que nunca foi suficiente. Mateu apoiou uma mão sobre a moldura do espelho, obrigando-a a manter o olhar nele. Não, disse firme. Isto é o que você é, e eu o vejo como belo. Isabela olhou-o incrédula, com os olhos cheios de lágrimas. Nunca antes ninguém havia pronunciado essa palavra para descrevê-la. Bela. Não como zombaria, não como condescendência, com verdade, com ternura. Ela baixou o espelho, incapaz de suportar a intensidade daquele momento. Você não entende, sussurrou, com um soluço contido. Passei toda a minha vida ouvindo o contrário. Mateu inclinou-se em direção a ela. Não tocou seu rosto, mas suas palavras foram tão íntimas que pareciam acariciá-la. Então deixe que minha voz seja mais forte que todas essas. O silêncio que se seguiu foi avassalador. O fogo estalava na lareira, e o mundo parecia ter se detido. Isabela fechou os olhos, deixando que as lágrimas corressem livres por suas faces. E pela primeira vez em muito tempo, não eram lágrimas de vergonha, mas de alívio. Nos dias seguintes, o espelho permaneceu sobre a mesa. Às vezes, Isabela olhava-o de soslaio, como se ainda duvidasse de seu valor. Mas pouco a pouco, começou a enfrentá-lo. Primeiro alguns segundos, depois 1 minuto inteiro, e cada vez que o fazia, lembrava-se das palavras de Mateu, que se haviam cravado em seu peito como um mantra impossível de ignorar. O povoado, ao vê-los mais unidos do que nunca, começou a reagir de outra maneira. Já não eram apenas zombarias. Agora era inveja. Ela se acha especial porque encontrou quem a aguente, diziam algumas mulheres no mercado. Esse camponês age como se tivesse encontrado um tesouro, murmuravam os homens, incapazes de compreender o que viam. Mas em vez de feri-la, esses comentários começaram a ter outro efeito em Isabela. Já não lhe pesavam como antes. Agora eram um lembrete de que, apesar do que dissessem, ela havia encontrado algo que eles não entendiam, um amor que não se media em aparências, mas em presença.
Numa tarde, enquanto ambos trabalhavam no horto, Mateu aproximou-se por trás e, sem dizer nada, colocou uma flor de amendoeira em seus cabelos. Foi um gesto mínimo, quase infantil, mas o mundo parou para ela. Nunca ninguém havia adornado seu corpo com algo tão delicado. Agora sim, disse ele com um leve sorriso. O espelho terá que admitir o óbvio. Isabela riu entre lágrimas, com o coração aceso, e entendeu algo que mudaria para sempre sua maneira de ver-se. Não precisava que o povoado a aceitasse, não precisava que sua família a reconhecesse, porque já havia aprendido a olhar-se através dos olhos de alguém que a tratava como ninguém jamais a tratara. A primavera trouxe flores aos campos de Santerra, mas também trouxe um veneno silencioso que começou a correr de boca em boca. No início era apenas um murmúrio, dito em voz baixa nas esquinas da praça. Esse camponês não a quer. Só a aceitou pelo que podia tirar dos Monteverde. As palavras repetiam-se, multiplicavam-se, e em questão de dias já eram frases completas, carregadas de malícia. Mateu ficou com ela para ganhar terras. Com certeza ele se sustenta com dinheiro escondido da família. Amor? Não sejam ingênuos. Ninguém olha para uma mulher assim por amor. O rumor espalhou-se tão rápido quanto as ervas daninhas num campo descuidado. Chegava aos ouvidos de Isabela no mercado, no moinho, até mesmo na igreja, onde os olhares pareciam julgá-la mais do que rezar. Cada palavra era uma estaca cravada na confiança que ela mal começava a construir. Numa tarde, enquanto pendurava roupas no pátio, escutou duas vizinhas conversando do outro lado da cerca. Pobre mulher. Deve acreditar que ele a ama. Claro, se não fosse por compaixão ou por interesse, quem a olharia? Isabela sentiu um golpe no peito. As peças de roupa escaparam de suas mãos, caindo sobre a terra úmida. Ficou imóvel, com a respiração entrecortada. Todas aquelas vozes do passado, sua mãe, seu pai, as moças das festas, voltavam a ressoar em sua mente, unidas agora às do presente. Quando Mateu regressou do campo naquela tarde, encontrou-a sentada junto à mesa, com as mãos apertadas sobre o colo e os olhos avermelhados. — O que acontece? Perguntou, deixando-a enxada na entrada. Ela ergueu o olhar, e as palavras saíram como uma torrente que havia contido por tempo demais. Dizem que você está comigo por interesse, que não me ama, que o único que lhe importa é o que pode obter de minha família. O silêncio foi tão denso que o estalar da lenha na lareira pareceu um trovão. Mateu a observou, sem desviar o olhar. — E você? Perguntou com calma. — Você acredita nisso? Isabela tremeu. Quis dizer que não, que confiava nele. Mas as feridas eram profundas, as vozes de toda a sua vida pesavam demais. — Eu não sei, confessou, com lágrimas correndo por suas faces. Ouvi tantas vezes que ninguém poderia me amar, que às vezes penso que talvez seja verdade. Mateu aproximou-se devagar, ajoelhou-se diante dela e tomou suas mãos com firmeza. Seus olhos brilhavam, não de raiva, mas de uma intensidade serena, quase dolorosa. Isabela, se eu estivesse aqui por interesse, teria velado suas noites de febre, teria renunciado a dias de trabalho para cuidar de cada suspiro seu, teria desafiado sua família, sabendo que podiam fechar-me todas as portas. Ela soluçou, incapaz de responder. Olhe para mim, insistiu ele, erguendo suavemente seu queixo para que seus olhos se encontrassem. Não sou homem de palavras bonitas, mas se algo quero que entendas é isto. Não me importam suas terras, nem seu sobrenome, nem seu peso. Importa-me você, e só você. As lágrimas de Isabela transformaram-se num desabafo profundo. Apoiou a testa contra seu peito, e nesse abraço encontrou uma certeza que nem o rumor mais venenoso podia lhe arrebatar. Os dias seguintes não foram fáceis. O povoado seguia murmurando, seguia inventando histórias. Mas algo havia mudado. Isabela já não se derrubava. Cada vez que escutava uma zombaria, lembrava-se das noites de febre, da flor de amendoeira em seus cabelos, do espelho sobre a mesa. Lembrava-se da voz de Mateu, mais forte que todas as demais. Numa manhã,
Enquanto caminhavam juntos em direção ao mercado, uma mulher idosa os deteve com um tom sarcástico. Dizem que ele está com você por compaixão, filha, que se fosse diferente, já teria te deixado. Isabela respirou fundo. Seu coração batia rápido, mas desta vez não fugiu. Virou-se para a mulher, com a testa erguida e a voz firme. Então escute bem. Prefiro um homem que me ame por quem sou, que 1000 homens que me desejem só por meu corpo. A mulher ficou calada, e ao redor, o murmúrio dos presentes dissolveu-se num silêncio incômodo. Mateu, a seu lado, olhou-a com orgulho. Ela havia respondido sozinha, com a voz clara, com a força de quem já não se deixava arrastar pelo veneno do rumor. Naquela noite, na calma da casa, Isabela tomou o espelho que Mateu lhe havia dado. Olhou-se fixamente, pela primeira vez sem ódio. Tocou seu rosto, suas faces, seus lábios, e descobriu-se diferente. Não porque seu reflexo tivesse mudado, mas porque havia aprendido a vê-lo com outros olhos. A vida parecia ter encontrado um estranho equilíbrio na casa de Mateu e Isabela. Os rumores seguiam no ar, como uma nuvem que nunca se dissipava por completo, mas dentro daquelas paredes de pedra existia uma paz que ela jamais havia imaginado. No entanto, o destino, como tantas vezes, decidiu prová-los da forma mais cruel, com a separação. Tudo começou com uma carta. Chegou numa manhã, trazida por um mensageiro de passagem que mal conhecia seus nomes. Estava selada com o emblema dos Monteverde. Ao vê-la, o coração de Isabela agitou-se como um pássaro enjaulado. Hesitou antes de abri-la, mas ao final rompeu o selo com mãos trêmulas. Tua mãe está doente. Venha para casa. Só você pode cuidar dela. A mensagem era breve, fria, calculada, e mesmo assim, golpeou-a como um trovão. Recordou o rosto de sua mãe, duro e distante, mas também as poucas vezes em que a acariciou na infância. Havia ressentimento, sim, mas também um vínculo impossível de apagar. Mateu a observava da mesa. Não disse nada no início, apenas deixou-a respirar o peso daquelas palavras. Finalmente, falou com voz serena. Você não precisa ir se não quiser. Isabela olhou-o, com lágrimas surgindo nos olhos. É minha mãe, Mateu. Ainda que tenha me ferido, ainda que tenha me entregue como se eu não valesse nada, não posso deixá-la sozinha. O silêncio prolongou-se. Ele assentiu devagar, com a resignação de quem compreende, mas sofre em silêncio. Então vá. A viagem foi breve, mas o vazio que deixou na casa foi imenso. Mateu ficou sozinho, com o eco de seus passos ressoando em cada canto. O fogo da lareira parecia mais fraco, o pão menos saboroso, o campo mais pesado. Pela primeira vez em anos, sentiu que a solidão voltava a pousar sobre ele como uma sombra. Isabela, por sua vez, voltou à casa de sua infância com um nó na garganta. Os corredores, os tapeçarias, os móveis elegantes, tudo seguia igual, mas já não era o mesmo. Ela já não era a menina que baixava a cabeça em silêncio. Agora caminhava ereta, com passos firmes, ainda que o ar estivesse impregnado dos velhos fantasmas. Sua mãe estava prostrada na cama, fraca, com o rosto pálido e a voz quebrada. Você veio... sussurrou com olhos brilhantes que, pela primeira vez, não mostravam desprezo, mas necessidade. Cuidar dela não foi fácil. As noites eram longas, as tarefas duras, e as lembranças pesavam como correntes. Os criados a olhavam com uma mistura de curiosidade e desprezo, como se não entendessem o que fazia ali aquela filha rejeitada, cuidando de quem nunca havia cuidado dela. Os dias transformaram-se em semanas, e com o passar do tempo, os boatos voltaram a crescer, mas agora com um tom ainda mais venenoso. Viram? Sabíamos que Mateu nunca a amou. Por isso ela voltou para sua família. Com certeza se cansou daquela vida de pobreza. Ninguém troca um sobrenome nobre por uma choupana. As palavras chegavam até a casa de pedra. Mateu as escutava no moinho, na taberna, em cada canto. Nunca respondia. Seu silêncio era sua forma de resistência, mas dentro dele a ferida crescia. A ausência de Isabela era uma dor que não sabia como mitigar. À noite, sentado junto à lareira, pensava nela, em seu riso tímido,
na maneira como olhava o espelho como se buscasse reconhecer-se, na forma como havia enfrentado o povo na praça. Cada lembrança era um consolo, mas também um tormento. Isabela também sofria. Cada vez que ficava sozinha no quarto de sua mãe, pensava nele, na casa que já sentia como sua, na vida que haviam construído. Queria voltar, mas a culpa a retinha. Sua mãe, fraca, a olhava com olhos que pareciam suplicar. Não me deixe. Numa noite, incapaz de suportar mais a distância, Isabela saiu à sacada de seu velho quarto. O vento frio golpeava seu rosto, e as estrelas se estendiam sobre ela como testemunhas mudas. Mateu, sussurrou, como se sua voz pudesse viajar quilômetros e chegar até ele. Naquele mesmo instante, na casa de pedra, Mateu estava sentado diante do fogo, com o espelho na mão. O mesmo espelho que lhe havia dado, o mesmo que havia mudado sua maneira de ver-se. Segurou-o contra o peito e fechou os olhos, como se nesse gesto pudesse senti-la perto. A separação prolongou-se por 2 meses. 2 meses de boatos, de dúvidas, de silêncios. 2 meses que colocaram à prova não apenas o amor entre eles, mas a fortaleza que haviam construído. Até que um dia, sem aviso, Isabela voltou. Mateu estava no campo, sob o sol, quando a viu aproximar-se pelo caminho. Caminhava ereta, com passo firme, com um brilho nos olhos que ele nunca havia visto. Sua mãe havia morrido, e com sua partida, algo dentro de Isabela também havia mudado. Ao vê-la, Mateu deixou cair as ferramentas e correu até ela. Não houve palavras, não houve explicações, apenas um abraço que disse tudo. Ela afundou o rosto em seu peito e murmurou, com voz entrecortada: "Voltei porque esta é a minha casa." E nesse instante, compreenderam que a distância, longe de separá-los, havia selado o que ambos temiam dizer em voz alta, que já não podiam conceber a vida um sem o outro. O retorno de Isabela à casa de pedra não foi silencioso. Os olhos do povoado de Santerra abriram-se como janelas curiosas quando a viram caminhar novamente ao lado de Mateu. Ela, com o rosto sereno e a testa erguida, parecia outra mulher. Não era a jovem tímida que escondia o corpo sob vestidos largos, nem a que baixava o olhar ao ouvir zombarias. Agora caminhava com uma dignidade que ninguém podia ignorar. Mas essa nova força incomodava. Nos povoados pequenos, o diferente não se celebra, questiona-se, ataca-se, tenta-se apagar. Num domingo, durante a missa, o rumor transformou-se em desafio aberto. A igreja, abarrotada, cheirava a incenso e madeira úmida. As velas projetavam sombras inquietas nas paredes. Isabela e Mateu entraram juntos, como sempre, e ocuparam um banco na parte de trás. De repente, uma voz ressoou em meio ao murmúrio. Era Dom Ramiro, um comerciante influente que havia alimentado muitos dos boatos sobre eles. Levantou-se, com ar solene, e falou alto o suficiente para que todos escutassem. É curioso vê-los aqui, como se fossem exemplo de virtude. Todos sabemos que essa união não passa de uma farsa. Que outra razão teria um homem como Mateu para aceitar uma mulher como ela? O silêncio caiu como uma laje sobre a igreja. Os olhos cravaram-se neles, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida, outros com franca crueldade. Isabela sentiu o calor subir-lhe ao rosto, e por um instante o velho impulso de fugir voltou. Mas não o fez. Levantou-se. O banco rangeu sob seu peso, e sua voz, embora trêmula no início, elevou-se no ar carregado de incenso. "Uma mulher como eu?" repetiu, cravando o olhar em Dom Ramiro. "O que isso significa para o senhor? Que meu corpo não é digno? Que não mereço amor?" As pessoas começaram a murmurar, incomodadas. Ninguém esperava que respondesse. Isabela continuou, com cada palavra mais firme. "Toda a minha vida ouvi essas frases. Chamaram-me gorda, desajeitada, inútil. Entregaram-me como se eu não valesse nada. E ainda assim, continuo aqui, de pé. Sabe por quê? Porque encontrei alguém que me vê além do que seu olhar limitado alcança." Virou-se para Mateu, que a olhava com orgulho silencioso, e depois voltou a enfrentar o comerciante. "Ele me tratou como ninguém jamais me tratou, com respeito, com ternura, com dignidade. E se o senhor não entende, o problema não é meu, é seu.
Um murmúrio percorreu a igreja, desta vez diferente, mistura de surpresa e admiração. Dom Ramiro, vermelho de fúria, tentou replicar, mas as palavras engasgaram-se. O sacerdote, incomodado, pigarreou e retomou a missa, mas nada podia apagar o que havia ocorrido. Ao sair, o ar fresco golpeou o rosto de Isabela. Caminhou ao lado de Mateu, com as pernas trêmulas, mas com o coração em calma. Havia enfrentado o povo inteiro, e não se havia quebrado. No caminho de volta, Mateu quebrou o silêncio. Nunca a tinha visto assim. Ela olhou-o com uma mistura de orgulho e vulnerabilidade. Nem eu mesma me havia visto assim. Ele parou, tomou suas mãos e, pela primeira vez desde que se conheceram, deixou cair a couraça de sua voz tranquila. Isabela, quero que saiba. O que sinto por você não é compaixão nem dever. É amor. E é o único que terei em minha vida. As palavras ficaram suspensas no ar, como sinos invisíveis que ressoavam mais forte que qualquer boato. Isabela sentiu que as lágrimas lhe nublavam a vista. Havia pressentido em seus gestos, em seus silêncios, em seus cuidados. Mas escutá-lo de sua boca foi como derrubar o último muro que restava em seu coração. Abraçou-o, com força, como quem se agarra à certeza de ter encontrado um porto seguro após anos de tormenta. E nesse abraço, entendeu que já não precisava de mais provas. O que tinham era real, e ninguém poderia arrancar isso deles. O povo continuaria murmurando sim. Sempre haveria vozes que não entenderiam. Mas já não importava, porque naquele dia, diante de todos, Isabela havia recuperado o que lhe haviam negado desde sempre, sua própria dignidade. O tempo em Santerra media-se pelas estações, os longos invernos, os verões abrasadores, a colheita do trigo e a queda das folhas das amendoeiras. E nesse ir e vir de anos, a história de Isabela e Mateu foi crescendo como uma semente que se converte em árvore, lenta, firme, indestrutível. A jovem insegura que havia chegado com os ombros caídos e o coração partido já não existia. Em seu lugar estava uma mulher que caminhava ereta pela praça, com o olhar limpo e a voz firme, sem medo de sustentar os olhos de ninguém. O povo, que antes havia sido cruel, já não podia negar. Ela havia mudado. Não porque seu corpo fosse diferente, mas porque havia aprendido a olhar-se com dignidade, e essa luz interior era impossível de apagar. Alguns ainda murmuravam, é certo, sempre há quem não suporte ver os outros felizes. Mas essas vozes perdiam-se entre os frutos de sua vida. A choupana de barro havia se convertido num lar cheio de calor, de pães recém-assados, de campos verdes que floresciam graças ao trabalho compartilhado. Numa tarde de verão, enquanto Isabela fiava no pátio e as galinhas bicavam por perto, Mateu aproximou-se com passo tranquilo, trazendo em suas mãos um objeto envolto em tecido. Colocou-o sobre a mesa e olhou-a com um leve sorriso. Lembra-se do espelho? Perguntou. Ela assentiu com um brilho nos olhos. Esse espelho havia sido o início de uma mudança profunda, o dia em que aprendeu a enfrentar seu reflexo sem ódio. Mateu desdobrou o tecido. Não era um espelho desta vez, mas uma pequena caixa de madeira. Dentro havia uma medalha simples, trabalhada com suas próprias mãos, onde havia escrito duas palavras: meu tesouro. Isabela olhou-o, surpresa. Tesouro? Eu? Mateu sustentou seu olhar, sem piscar. O povo acha que os tesouros são o ouro, as terras ou os sobrenomes. Mas eu aprendi que o verdadeiro tesouro é ter alguém que, apesar de tudo, escolhe ficar. Esse alguém é você, Isabela. As lágrimas brotaram de seus olhos, mas não eram de tristeza. Eram de gratidão, de plenitude, de uma felicidade que jamais havia acreditado possível. Abraçou-o com força, e nesse abraço estava o resumo de toda a sua vida. As feridas, as lutas, as zombarias, mas também a ternura, o respeito e o amor que havia encontrado no lugar mais inesperado. O povoado foi testemunha, com os anos, de como aquele casal se converteu em exemplo, não de riqueza, nem de nobreza, mas de algo mais raro, a prova viva de que o amor verdadeiro não se rende diante da zombaria, da pobreza ou da solidão. Quando as mulheres a olhavam de soslaio, Isabela já não baixava os olhos,
Quando os homens cochichavam, Mateu não precisava responder. A vida que haviam construído era resposta suficiente. E assim, com o tempo, a moça gorda demais deixou de ser motivo de zombaria para converter-se em lenda nos sussurros do povoado. Não porque seu corpo tivesse mudado, mas porque ousou mudar seu destino. O aprendizado foi claro, profundo, indelével. O que o mundo chama de defeito pode ser, na realidade, a raiz de uma fortaleza que ninguém imagina. Isabela e Mateu demonstraram que o amor não se mede em aparências nem em riquezas, mas na capacidade de ver, no outro, o que ninguém mais vê. Se esta história conseguiu tocar o mais profundo de você, deixe-nos um gostei. Escreva nos comentários a palavra dignidade para mostrar que escutou até o final. Compartilhe com alguém que precise acreditar na força do amor verdadeiro e inscreva-se no canal para mais histórias que acariciam a alma.